Estamos de volta com o perfil de hoje, conversando com José Genilson Ribeiro, professor de Medicina e Espiritualidade da UF. Professor, no bloco anterior, a gente estava falando sobre a medicina integrativa, que são outras abordagens, né, como o senhor falou, o reiki, a acupuntura, a homeopatia, e que eles tratam também, tem essa preocupação de tratar o paciente de uma forma mais ampla, levando em consideração o histórico desses pacientes e todo o ambiente em que eles vivem, né? Perfeito. Eu acho que todas as especialidades, todas as práticas têm uma razão de ser. Tá? Por exemplo, nós temos uma energia em nós que a ciência não consegue quantificar ainda. E quando nós colocamos a imposição de mãos, nós transmitimos esse amor, essa energia, essa vibração, e nós transmitimos para o paciente. Quando nós colocamos um campo magnético, por exemplo, um cartão de crédito junto do ventilador, não coloque, tem um campo magnético muito grande, pode desmagnetizar o seu cartão. Isso chama-se indução magnética. Nós pegamos as donas de casa, um ímã, por exemplo, uma tesoura que tem um ímã junto com a agulha, quando ficar muito em contato, a agulha fica imantada. Então isso em ciência, em física, chama-se indução magnética ou indução eletromagnética. Nós acreditamos também que nós temos essa energia e quando impomos a mão e desejamos ajudar aquele indivíduo naquela área afetada, nós conseguimos harmonizar aquela área de uma maneira muito mais sutil. Tá? E isso acontece. E acontece na prática clínica. Nós vemos os médicos, as benzedeiras do Nordeste, por exemplo, que têm uma ação muito grande. Nós vamos nas escolas religiosas, nas mais diversas religiões, as pessoas fazem imposição de mãos. Passe magnético, reiki, jorei, não importa o que seja. Tá? A gente trabalha com outro tipo de energia. E é preciso expandir um pouco a consciência para entender que isso é um fato, é uma realidade. Tá? Não é o efeito placebo, não é o efeito da mente, o desejo do paciente se curar que vai acontecer. Não, é algo muito mais profundo. Então, nesse processo, o Ministério da Saúde criou as chamadas práticas integrativas no âmbito do SUS. Reiki, acupuntura, homeopatia, imposição de mãos, etc, etc, etc. Então, todas elas têm o seu devido valor. Uma das preocupações é que, na realidade, seja alguém com uma formação médica, que tenha experiência na área e que possa fazê-lo. É uma ressalva, para que não dê margem, digamos assim, pessoas bem intencionadas, mas ignorantes de determinadas coisas, para que não possa desvirtuar esse processo. Esse é um problema que nós estamos enfrentando. Por exemplo, a homeopatia... Tem que ter um conhecimento tem que ter um mesmo, conhecimento, né? Estudar aquilo Exatamente, a fundo. exatamente. Claro que existem pessoas bem intencionadas e que nós acreditamos que funciona com qualquer pessoa. Mas quando você vai colocar do ponto de vista do âmbito de uma instituição, do ponto de vista profissional, é preciso que tenha um critério, digamos assim, que o mínimo que seja que a pessoa tenha uma formação específica nesse contexto. E aí, doutor, o que o senhor diria para, por exemplo, um paciente que você recomenda uma homeopatia como parte desse tratamento ou uma acupuntura e esse paciente não acredita que aquilo realmente vai trazer resultados, que isso funcione, que seja só, como o senhor falou, um efeito placebo? Eu não encaminho. Se ele não acredita, não vai adiantar absolutamente nada. Pode ser o Prêmio Nobel de Medicina, o melhor médico do mundo, a melhor formação do mundo. Se o paciente não acredita, não adianta, ele não vai ser curado. Então, a medicina tem que explorar algo muito mais, é a crença, é o acreditar, é o entender o processo. Por isso que o médico não cura. O médico apenas ajuda o paciente a se curar. Tá? São as forças interiores que ele tem que lançar mão, no sentido seja racional, seja, digamos assim, intuitivo, seja espiritual, para que ele possa se curar. Porque se ele não acreditar, não vai surtir absolutamente efeito nenhum. E aí, também retomando um pouquinho o que o senhor já disse sobre a importância do perdão nesse processo de cura também do paciente. O senhor deu o exemplo dessa moça que carregava aquela mágoa durante muitos anos e o senhor também tem um caso marcante de uma outra paciente com um histórico importante. Exatamente. Tinha uma paciente que chegou no consultório com um tumor de rim.
mas ela emocionalmente estava completamente destrambelhada, dificuldade com família, dificuldade com filho, tinha uma doença inflamatória abdominal chamada doença de Crohn, que se caracteriza por uma irritação, processo inflamatório nas alças intestinais. E eu disse, não é o momento de você operar. A gente tem que trabalhar seu psiquismo, como tinha um grupo. Então, na universidade, nós temos uma disciplina de medicina e espiritualidade, que é a parte teórica para os alunos, mas também tem um projeto de extensão, em que nós fazemos a parte prática. O projeto de extensão chama-se NESM, Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade. O que é que nós fazemos? Nós temos uma preocupação muito grande, e é dar o conhecimento. Então, profissionais, vários professores da universidade e outras universidades que trabalham com medicina e espiritualidade, profissionais renomados na área dele, com experiência muito grande, pessoas que escrevem livros falando sobre espiritualidade ou então falando sobre sentimentos, nós os convidamos e aceitam bem. É um fórum interessante, porque é uma universidade, uma faculdade de medicina, e as pessoas querem partilhar o seu conhecimento e dividi-lo cada vez mais. Então, nós convidamos, de 9 às 10 da manhã, às quintas-feiras, esses profissionais vão lá e ministram uma aula, tá? Os mais variados assuntos. E depois nós fazemos, mais ou menos assim, 20 a 30 minutos de meditação. Tá? Nós diminuímos a luz, colocamos uma música silenciosa, e aí fazemos o chamado Mindfulness, que é uma meditação de atenção plena. E as pessoas meditam e nós falamos sobre as suas doenças. E esse trabalho é com um grupo terapêutico junto com os pacientes. Todo mundo misturado numa sala de aula. Depois fazemos um lanchinho. Enquanto isso, nós vamos para uma outra sala de aula, transformamos a sala de aula em um hospital de campanha. Colocamos um biombo, colocamos 2 macas, as cadeiras distribuídas, e aí nós fazemos um trabalho integrativo, que é acupuntura, homeopatia, florais, escuta terapêutica, reiki e imposição de mãos. Cada um, geralmente nós fazemos tudo, né? O paciente passa como se fosse uma linha de montagem, recebe a imposição de mãos, depois faz a acupuntura, depois nós o levamos para uma sala do lado, as 2 salas trabalham simultaneamente, ele fica dando escuta terapêutica com psicólogos ou profissionais da área relacionada a isso. E aquele que necessita tem uma consulta com homeopatia, tá? Mas todos eles recebem a acupuntura. E essa paciente que tinha esse tumor de rim, eu disse, você aceitaria ir lá para a UF, lá para a Faculdade de Medicina? E ela aceitou. Ela ficou tão impressionada com o trabalho, ela transformou a sua vida, ou seja, com as aulas, com o estímulo para a autotransformação, para mudar o paradigma da sua vida, os seus valores, e ela começou a dizer, olha, estou tão impressionada que eu vou fazer o curso de reiki também, que eu vou ministrar o reiki aqui. Não só ela se transformou, fez um curso de reiki, como certa vez eu disse, tem aquele paciente com câncer lá, um paciente com câncer de próstata, a doença já avançada, aplica reiki nele. E ela fez, fiquei emocionado, porque ela se transformou, procurou o médico, cirurgião, fez a cirurgia do rim, e depois veio e aplicou e ficou trabalhando conosco. Tá? Então, ressignificou mesmo a vida dela, exatamente, né? Exatamente. Tá? Isso é um processo. Então, nessa paciente com câncer ginecológico, eu disse, não adianta a gente trabalhar, te dar medicamento, fazer quimioterapia, enquanto você não perdoar o seu marido. Você precisa se harmonizar com ele. Enquanto você guardar esses seus sentimentos, essa mágoa que você tem, o tratamento não vai ser efetivo. Então, por isso que, usando a expressão de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, quando ele fazia imposição de mãos, quando ele desejava, dizia assim, vá e não peques mais. Ou seja, não mantenha a mesma vida que você leva. Transforme-se interiormente, modifique o seu modo de pensar e agir. Porque senão vai continuar, muito pelo contrário, vai até que aconteça pior. É preciso virar a página, mas é difícil também mas isso é um processo. Exercitar o perdão. Mas, né? O perdão é um processo. O perdão não é fácil. É verdade isso. Alguém que machucou profundamente, que magoou terrivelmente, uma situação de grande dificuldade, não é fácil. Só falar, não. Mas isso é um processo. Primeiro que o perdão é uma coisa interessante. Só depende da pessoa que está magoada. Não depende de mais ninguém. Não precisa do ofensor. Só depende de você. Eu decido perdoar. A minha vida está muito ruim enquanto eu continuar com isso. Eu vou adoecer ou então eu vou piorar. Então eu decido perdoar. E isso é um processo mnemônico, é um processo lento e gradual, em que as pessoas vão trabalhando na fase inicial, exercitando só coisas
positivas, endereçando para o outro, e aí vai se libertando. Chega um determinado momento, é uma decisão de não se envenenar com a ação do outro. E é por isso que a gente vê, por exemplo, pessoas que ficam doentes com mais frequência, mesmo que seja uma doença simples, né? Menos grave, como uma gripe. O senhor falou sobre a asma também, né? Quem fica muito gripado, por exemplo, que é uma doença que para nós pode ser uma coisa, o contato do vírus, que pega em qualquer lugar, mas tem gente que sempre fica e tem gente que nunca fica. Também tem a ver? Não vamos colocar todo mundo no... Existem algumas doenças respiratórias por alterações anatômicas, tá bem? Mas, de um modo geral, a espiritualidade, o autoconhecimento, o entendimento do processo do adoecimento serve a qualquer. Quem tenha a lesão anatômica, quem não tenha. Quem tenha algum distúrbio fisiológico, quem não tenha. Porque quando você digamos assim, usa a sua mente, quando você medita, quando você ora com regularidade, quando você frequenta um culto religioso, você tem, o indivíduo tem, digamos assim, um mecanismo de fortalecimento interior. Uma mente sadia, equilibrada, repercute para o corpo físico. Então, nós já falamos sobre a psiconeuroimunologia. A sua imunidade se torna mais resistente, se torna mais resistente digamos, ao acesso dos micro-organismos. Então, o indivíduo com uma boa alimentação, fazendo atividade física, praticando um culto religioso, indo com regularidade, meditando, se autoconhecendo, analisando suas emoções, procurando ser uma pessoa melhor, ele tem todo o processo. Porque até o sistema imunológico dele é mais fortalecido. Porque hoje nós só falamos de prevenção das doenças. Hoje, agora, no momento, é algo mais. Chama-se salutogênese, que significa promoção da saúde. Nós não temos que prevenir a doença, nós temos que promover a saúde. E aí, pensando em promover a saúde, o senhor acabou de citar como uma das medidas, né, de fazer todo esse conjunto de atitudes positivas, a questão da boa alimentação e do exercício físico, que é recomendado por todos os médicos para qualquer coisa. Isso também é parte desse pensamento de se buscar sempre estar com não só o corpo, mas também com o corpo, a mente, com tudo saudável? Exatamente. Olha, existe um pesquisador americano chamado Tyler Van Der Weel. Ele é de Harvard. E ele estuda sempre espiritualidade na prática clínica. Então, várias pesquisas já foram colocadas e são publicadas. É só acessar a internet e essas pesquisas, qualquer pessoa pode ter acesso a ela. Harvard fez uma pergunta: o que deixa as pessoas com qualidade de vida? O que dá qualidade de vida? O que dá bem-estar às pessoas? E uma das perguntas, uma das respostas foram a religião. A frequência religiosa dá qualidade de vida. Frequentando uma religião uma vez por semana no mínimo. Mas não é só frequentando. É preciso ter a chamada religiosidade intrínseca. Não é extrínseca, é aquele indivíduo que vai para a igreja receber hóstia, aquele papa-passe no centro espírita. Só para bater ponto lá. Exatamente. Não. É preciso que o conhecimento penetre dentro dele e ele se transforme interiormente. Outra coisa importante também é a relação social, que permite, digamos assim, na igreja, não importa qual a religião ele tenha, mas o convívio social, a benemerência, a responsabilidade social, a ajuda, a caridade, a beneficência. Fazer bem para o outro. Fazer bem para o outro. Isso é de fundamental importância. E aí percebendo o seguinte, as pessoas que fazem isso têm menos hipertensão, têm menos diabetes, têm menos problemas conjugais, ficam menos deprimidos, adoecem menos do coração, se suicidam menos, usam menos drogas. Ou seja, religião faz bem à saúde. Se você não tem uma religião ainda, se você tem um interesse em adoecer, não é apenas praticar exercício físico, não é apenas ter uma boa alimentação, mas trate aquilo que nem as traças nem os ladrões roubam. Exercite os valores espirituais dentro de você. Isso é de mais importante do que tudo. E, professor, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho. Recentemente a gente teve aqui no Rio de Janeiro um congresso, né, bastante grande, com vários profissionais trazendo as suas experiências sobre essa área de medicina e espiritualidade.
Queria que o senhor passasse para a gente um pouco como foi esse encontro, de que maneira ele ajudou a difundir essa ideia, né, que também precisa, como o senhor falou, ser uma coisa estudada, que não seja só experimental, né, que seja realmente levada muito a sério. Foi um congresso interessante, chamado Congresso Luminário. Aconteceu no dia 5, 6 e 7 de julho passado, em que vários profissionais, com as suas experiências, com suas expertise, transmitiram para o público, um público de quase, digamos assim, quase 2.000 pessoas, estiveram presentes no Centro de Convenções Sul-América. E primeiro que a gente tem que abrir a mente em relação a isso, ou seja, se nós ficarmos somente presos na academia, nós ficamos meio isolados, meio imobilizados. Então é preciso que abra um pouco. E aí tivemos aula de física quântica, por exemplo. Ou seja, de que maneira a presença da consciência interfere no experimento? De que maneira a consciência ou o espírito interfere no experimento? Determinados valores. Quando nós falamos do ponto de vista de Newton, que o ser humano é uma máquina, é um relógio, quando nós descemos no âmago da matéria, ou seja, na física de micropartículas, a presença da consciência interfere. Tá? Nós não temos como prever. E é preciso que a gente entenda que a nossa mente, o nosso espírito, interfere na nossa biologia. Existe um livro chamado A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, um biólogo americano, que foi o pai da epigenética, ou seja, nós achávamos que tudo era genético. Existia um determinismo da genética que sobrepujava a tudo, e o indivíduo estava determinado. Se o pai era alcoólatra, ele ia ser alcoólatra também, porque o pai era alcoólatra. Se a mãe tinha câncer de mama, a avó tinha câncer de mama, fatalmente ela tem que tirar as mamas também, porque ela vai ter um câncer de mama. E não é bem assim. Existe um ambiente que interfere no nosso organismo físico. E uma das partes desse ambiente físico é a nossa mente. Nós podemos mudar a nossa biologia, nós podemos mudar o nosso destino, nós podemos mudar o nosso corpo. O que está previsto para a gente pode não acontecer Pode de não acordo acontecer. com... Pode não acontecer. Com o nosso estado de espírito. Exatamente. Né? Por outro lado também, se nós estamos altamente decepcionados, ficarmos deprimidos, ficarmos chateados, tendo desejo de vingança, tivemos mágoa, não perdoarmos, pode ter certeza, você vai ter uma doença. Mais cedo ou mais tarde vai ter uma doença. Vai acontecer, né? Vai acontecer. Vai adoecer o corpo e a mente. Exatamente. Né? Professor, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação aqui no Perfil. Natália, eu que agradeço aos seus telespectadores, todos os ouvintes, as pessoas que estiveram conosco nesse momento, e que a ideia nossa, na realidade, é como se fosse um semeador. Eu sou apenas um pequeno grão, com um grupo de pessoas enormes, imensas, que não apareceram aqui, não foram sequer citadas, mas eu sozinho não faço absolutamente nada. Eu sou apenas um porta-voz, já que eu sou professor da universidade, e eu sou convidado para fazer isso. Mas existe um grupo de pessoas abnegadas, que trabalham imensamente e que estão divulgando esse processo cada vez mais, para que a gente possa trazer uma medicina mais humanizada, porque nós estamos precisando. O mundo está difícil e é preciso que a gente espiritualize todas as relações humanas. E obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Que o senhor e esses profissionais consigam levar essa tarefa adiante, difundindo essa prática. Ok, muito obrigado. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Perfil fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.